Isso daí não é nada. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Gerações passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E do amigo porque não cantas, louvando a Cristo Jesus, meu Salvador. E do amigo porque não cantas, louvando a Cristo Jesus, meu Salvador. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E do amigo porque não cantas, louvando a Cristo Jesus, meu Salvador. E do amigo porque não cantas, louvando a Cristo Jesus, meu Salvador. Quero dar as boas-vindas a vocês também com o lema deste domingo, palavra do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, onde nós lemos assim, Mateus 4, 4. Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Numa linguagem mais tradicional, que já tinha um versículo decorado, dizia, não só de pão viverá o homem, o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Este é o lema deste nosso domingo. O nosso corpo precisa de alimento, precisamos nos alimentar, mas precisamos também da palavra. A palavra que faz com que a nossa fé brote, com que tenhamos esperança. Precisamos também alimentar o nosso espírito, com fé, com esperança. Que neste culto possamos guardar estas palavras conosco, nos fortalecer na fé e na esperança, crescer nos ensinamentos da palavra boa. Que assim seja. Amém. Convido as pessoas que podem a se colocarem de pé. Celebramos este nosso culto em nome do Trino Deus. Deus, Criador e mantenedor de nossas vidas, a quem podemos chamar de Pai e também de Mãe. Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, o Filho, Deus que veio morar entre nós para nos mostrar o caminho da vida e do amor. Deus Espírito Santo, que não vemos, mas que podemos sentir, nos preenchendo, nos fortalecendo, nos animando, o Consolador, o Animador. Celebramos, pois, em nome do Trino Deus, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade a sentar e vamos cantar agora, o nosso encontro vai ser abençoado. Nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós.
pois também nós queremos falar com Deus em oração. Convido as pessoas que podem para se colocarem de pé, para termos um momento de oração. Queremos humildemente chegar na presença de Deus, confessar a Deus que falhamos, erramos. É o nosso limite como seres humanos, mas também queremos agradecer toda a nossa gratidão por tudo que temos recebido e pedir que Deus continue conosco, nos mostrando o seu caminho na sua palavra. Oremos. Deus de bondade e misericórdia, chegamos na tua presença como teus filhos e filhas. Te agradecemos por nossas vidas, por tudo que temos recebido. Graças a Deus por tua bondade e por tua misericórdia. E humildemente nós também confessamos que erramos, falhamos, pecamos em pensamentos, em palavras, em ações. Quantas vezes pensamos que somos melhores que o nosso próximo? Quantas vezes nos falta a humildade? Perdão, Senhor. Perdão, porque muitas vezes deixamos de ajudar outras pessoas, deixamos de fazer o bem, somos tentados a olhar apenas para nós mesmos. Perdão, ó Deus, porque nossas palavras também ferem, machucam, destroem. Por tudo aquilo que somos capazes de reconhecer na tua presença, e também aquilo que só tu conheces em nós, pedimos por teu perdão. Cuida de nós, ó Deus. Mostra-nos o teu caminho e dá-nos a possibilidade de nova vida a cada dia na tua presença. Por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, que junto a ti vivem e reinam de eternidade em eternidade. Amém. Sempre que nós nos aproximamos de Deus com a nossa oração, Deus nos ouve, Deus nos acolhe, nos abraça, nos aceita. Essa também é uma das máximas da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Cremos que Deus, por amor, nos aceita, nos acolhe, nos perdoa. E uma das leituras que está prevista neste domingo, não dessas que nós indicamos, porque eu só vou ler um trechinho, é da carta aos Romanos. Romanos é a primeira carta, depois de Mateus, Marcos, Lucas, nós temos a carta, Lucas, João e Atos, a carta aos Romanos. E lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, nós temos um texto que fala aceitos por Deus. Eu quero ler só um trechinho. Lá no versículo 17, 18, nós lemos assim: é verdade que por causa de um só ser humano, e por meio do seu pecado, a morte dominou a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só ser humano, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e traz vida. E assim, muitos seres humanos que se tornam pecadores por causa da desobediência de um só ser humano, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só ser humano. Até aqui essa palavra bíblica da carta aos Romanos, eu trago e cito, porque aqui faz uma menção que muitas vezes a gente ouve ou lê na literatura. Martinho Lutero gostava muito de fazer menção ao velho Adão que habita em nós, mas a nova criatura que ressurge com Cristo Jesus. E nós somos assim. Nós, como seres humanos, nós temos manias, nós temos defeitos, isso faz parte de nós. Mas nós também temos qualidades, e temos acima de tudo a palavra de Deus revelada a nós em Jesus Cristo,
que nos mostra um caminho que leva à verdadeira vida, que leva ao amor. Esse Cristo, que é Deus que se mostrou a nós, morou entre nós, Ele nos perdoa. Como ministro ordenada da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, declaro a vocês que Jesus Cristo, Ele nos perdoa e nos oferece um recompenso. Vamos em paz, servimos a Cristo. Eis o convite. Convido a comunidade a sentar-se. Agora nós vamos cantar, nos preparando para a leitura bíblica pela palavra de Deus. Precisamos acreditar. Com estas palavras do estribilho, nós nos preparamos para ouvir a leitura bíblica. Assim como vocês estão sentados, sentadas, eu convido para um breve momento de oração. Oremos. Deus da vida e do amor, te agradecemos porque tu falas conosco. E te pedimos, abre nossos corações e mentes para ouvir a tua palavra. Ilumina-nos para que possamos buscar uma compreensão que nos leve a agir sempre seguindo em teus caminhos. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém. Ai, me perguntaram. Muito obrigada. Nós temos crianças? Quem é que vai conduzir as crianças? Quem é? Vocês? Então, querem vir aqui à frente? Vocês? Venham para cá. Isso. Como é teu nome mesmo? Como é teu nome? Theo, que bom que tu veio, Theo. Então tu vai lá agora, aproveita bastante esse tempo da escolinha e depois no final tu volta aí pra gente, porque é bênção com a gente, tá, Theo? Então, vão com Deus e tenham um bom momento vocês. Que legal. Então, a nossa leitura bíblica de hoje, vocês me ouvem bem sem o microfone? Sim, tranquilo? Ah, eu gosto, eu fico mais livre, tá? Então, ela está
está no primeiro livro da Bíblia. Eu ia perguntar qual é, mas tem uma cola lá agora. Eu ia perguntar qual é, quem é que lembra qual é o primeiro livro da Bíblia. Mas a próxima pergunta não tem cola lá, essa vocês não vão escapar, tá? Qual é a primeira história que a gente lê no início lá do Gênesis? Quem é que lembra? O que tem assim bem no comecinho da Bíblia? A criação do mundo. Em Gênesis 1, nós temos o primeiro relato da criação do mundo. Isso é quase de sabedoria geral, assim, popular, a gente tem na mente. E a gente tem até um pouco assim de como foi nos contado, que a gente guarda. Lá no primeiro relato, o mundo é criado em quantos dias? 6 dias e o 7º Deus descansou. Então, se separa a água da terra, se colocam as luzes, se criam os animais, né? Todas as plantas, fauna, flora, se cria o ser humano. E também Deus descansa. Esse é lá no Gênesis 1, o primeiro relato. O que a gente não tem tão claro é que na Bíblia nós temos 2 relatos da criação. No Gênesis 2 nós temos o que chamamos de segundo relato da criação, que foram escritos em épocas diferentes, né? O Gênesis 2 é até mais antigo que o Gênesis 1. Mas, quando foi organizada a Bíblia, os compiladores acharam que ficava melhor essa estrutura, porque realmente fica bonito começar a Bíblia com esse texto, né, da criação em 7 dias. E lá no Gênesis 1, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus os criou homem e mulher. Vocês lembram disso, né? No Gênesis 1. E no Gênesis 2, é aquele que a gente tem um relato da criação um pouquinho diferente. Vocês lembram ainda como é que é aquele outro relato que está na nossa sabedoria? Deus cria primeiro o homem. E como é que ele cria a mulher daí? Quem lembra? Da costela do Adão. Porque ele viu que não era bom que o homem ficasse sozinho. Então ele criou para ele uma companheira. E aí o texto até vai terminar dizendo que ela é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então esse texto do Gênesis 2, ele era muito importante para mostrar que a mulher era igual ao homem. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Mas a gente também sabe que ele foi durante muito tempo usado de forma opressora. Né? Que muitas vezes se dizia que a mulher era inferior por ter sido criada posteriormente, por ser de uma parte do corpo do homem. E realmente isso foi usado, tanto que nós temos igrejas que não têm mulheres pastoras, ministras, porque acham que as mulheres são inferiores aos homens. Então, é muito libertador quando a gente consegue compreender que aos olhos de Deus nós somos iguais em valor e amor. Independente da sexualidade, da nossa classe social, do nosso trabalho, da nossa cor da pele, né, da nossa cultura, aos olhos de Deus nós somos iguais em amor e valor. Então, estou fazendo toda esta conversa com vocês para dizer que o nosso texto hoje está no Gênesis 2. E está ali no relato da criação, mas não é exatamente a história da criação. É uma outra história que tem no Gênesis 2. Quem é que lembra? O que acontece depois que Deus cria o homem e a mulher? Eles estão lá no paraíso, o que acontece? Aquela historinha. Eu ouvi o pecado. A gente tem o que a gente chama de pecado original, que seria o primeiro pecado, o primeiro ato pecaminoso do ser humano. E como é que é aquela história? O que aconteceu lá? O que a gente lembra antes de ler? Vamos ver. O que eles fizeram? Que pecado foi que eles fizeram? Comeram da árvore do bem e do mal. Como é que eu ia dizer? Pode falar. Eu gosto de saber como a gente tem isso, porque é como nos foi contado, como a gente vai guardando. E é bom a gente saber como a gente tem, para a gente também refletir a partir do que está, né, já no nosso subconsciente. Comer do fruto proibido. E a senhora falou, alguém falou da serpente. A serpente tentou a mulher. Eles desobedeceram a Deus. Muito bem. É bom a gente ver tudo. E quando a gente pensa, comeram do fruto proibido, alguém disse. Qual era o fruto, alguém sabe? A maçã? A árvore do conhecimento do bem e do mal? Mas nos foi passado
falado durante muito tempo que era maçã, não foi? Por isso é bom a gente falar isso. Aqui não vai estar escrito que é maçã, mas sempre nos era contada a história que era maçã. É uma fruta, né? Mas se a gente pensar, se a gente for bem sincero, a maçã vem na cabeça ou não vem? Vem, né? E é por isso que eu perguntei, porque isso vai se passando através de imagens, através de filmes, de encenações, de histórias que nos são contadas, a gente vai guardando. Então vejam vocês que realmente é uma forma que a gente vai colocando ideias na cabeça das pessoas. Então, se a gente começar aqui a dizer sempre que a mulher é inferior, que a mulher é inferior, que a mulher é inferior, a gente vai introduzir que a mulher é inferior, né? A gente vai pensar, não é, mas vai vir aquele pensamento na cabeça, como veio da maçã, porque nos é contado, nos é dito, nos é ensinado. Então, isso é bem interessante. Agora vamos olhar o texto que está previsto, indicado nas nossas ceias diárias, para esse nosso culto do primeiro domingo da Quaresma, que é Gênesis 2. Vamos lá, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 2, 15 a 17. Até a gente poderia ler todo, a gente tem esse tempo, porque na indicação das ceias está apenas Gênesis 2, 15 a 17, e depois 3, 1 a 7. Aí vocês até prestem bem atenção, eu vou dizer então, quando chegar no 17, e depois a parte da criação da mulher não está prevista. Porque hoje a intenção nós refletimos realmente a tentação e não a criação, né? Então no Gênesis 2, 15, nós vemos assim: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Aqui eu já estou entrando no que não estava previsto, mas eu vou ler porque a gente compreende até melhor. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. E pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse no sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois formam uma só pessoa. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Agora vamos para o 3:1, que aí é parte de novo indicado. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou que seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tampas. Até aqui a palavra bíblica deste domingo.
desafiado por um grupo de canto que a gente poderia cantar só no estribilho, pela palavra de Deus, pode até ser capela, se vocês me ajudam a puxar. E aí a gente acolhe dessa forma essa leitura. Cantando apenas pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas nós. Amém. Prezada comunidade, irmãos e irmãs na fé. Esse texto que acabamos de ouvir, e como eu já havia introduzido antes para vocês, que está indicado para a nossa mensagem, pregação deste domingo, é os versículos 15 a 17 e os versículos capítulo 13, 1 a 7. Então eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, lá no versículo 15. Talvez alguns que acompanharam fica mais fácil, mas vamos ver se a gente conseguiu guardar. Deus pôs o homem no jardim do Éden, e o que foi a primeira tarefa que ele deu ao homem? Cultivar, cuidar. Aqui está muito claro, né? Deus pôs o homem para cuidar e fazer plantações, Jesus. E a gente vai lembrar e olhar, é a mesma palavra para cuidar, cultivar, preservar. É a mesma palavra quando se traduz. Então, essa é uma tarefa clara que o homem recebe lá no ato da sua criação. Esse texto que nós estamos olhando e refletindo, ele, quando a gente estuda ele, classifica como gênero literário, ele é o que nós chamamos também de mito. Porque os mitos, eles têm elementos que às vezes saem da nossa realidade. É semelhante às fábulas. Nas fábulas nós contamos para as crianças que os animais falam, né? Aqui nós vamos ter também um animal que fala. Então o mito, ele traz verdades da vida das pessoas, mas às vezes também usa elementos que saem da realidade, mas que ajudam a refletir. Então, ele fala num jardim do Éden. É um lugar perfeito, lindo, maravilhoso, uma criação. Nosso mundo é maravilhoso, é lindo. E nós ganhamos tudo isso para aqui viver, para viver e cuidar uns dos outros, para cuidar da criação. As pessoas são parte da criação, então nós temos que cuidar uns dos outros. Essa é a primeira tarefa. Está dada aqui ao ser humano. E Deus também dá uma ordem. E aqui talvez venha qual é o tema deste nosso culto. Porque o primeiro domingo da quaresma, a quaresma é esse tempo especial que antecede a Páscoa. Se a gente pensar antigamente, na quaresma, as pessoas tinham vários ritos ou tradições que se cumpriam, né? Vocês lembram de alguns de antigamente? Eu sei que as pessoas contam que não tinham festas durante a quaresma. Não havia nenhum baile, nenhuma festa. Era um tempo, né? E aí aqueles que faziam festa ainda davam alguma coisa errada, né? E quem sabe, o pessoal conta lá no interior, então que aí aconteceu não sei o quê. Então o pessoal tinha isso muito claro, muito convicto. Alguns gostavam de fazer algum tipo de jejum. A gente ainda tem pessoas hoje que fazem jejum, né? Às vezes você pode jejuar carne, você pode jejuar chocolate, ou jejuar café. 40 dias, na verdade, são 46, porque são 40 dias e 6 domingos, né? A quaresma, se a gente contar da quarta-feira de cinzas até ali o sábado da aleluia, são 46 dias, mas é que os domingos ficam fora, então esses são os 40 dias. Então, esse texto na quaresma, ele vem para nos falar do que nós vamos começar a falar agora, que é da tentação. A gente já vai perceber isso, as tentações que nós passamos todos os dias, e que aqui no nosso texto aparece, então, nessa história do pecado original. Deus diz ao ser humano, lá no versículo 16, ele dá a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore no jardim. Pode comer de qualquer árvore, menos de uva. Aqui dá o conhecimento do bem e do mal. Se você comer, vai ter consequência. Então você morrerá.
né? Aí ali terminaria o nosso texto da reflexão. Depois vem a criação da mulher, que isso certamente aparece no outro domingo para ser refletido. Aí continuaria lá no 3:1. A cobra era o animal mais esperto que Deus havia feito. Então, o povo judeu, que é o povo, na realidade na qual os textos são escritos, ele está querendo falar da sua fé, do que eles acreditam, de como eles acreditam que Deus criou o mundo, como Deus agiu na sua vida. E aí eles colocam também elementos da sua vivência. A cobra, eles têm aqui como um animal muito esperto, é assim que eles escreveram. Quando nós pensamos na cobra, o que nós pensamos na cobra? Gostaria que vocês participassem. Venenosa. Venenosa. Que mais? Traiçoeira. Que mais? Dá medo, né? Eu tenho pavor, não é só medo, eu tenho pânico. Mas enfim, não vou nem falar muito, senão me desestrutura. Mas é um animal peçonhento, é um animal que a gente pensa que vai estar escondido nela, num lugarzinho que tu não vai ver, que vai dar o bote, que vai. E se a gente conversa com alguém que já foi picado, ela pula, ela até voa, as pessoas dizem. Então realmente é um animal que dá medo. Por outro lado, tem uma passagem, vocês lembram que certa vez Jesus disse que nós devemos ser sagazes como a serpente e simples como as pombas. Aí essa passagem sempre faz pensar muito, né? O que Jesus queria nos dizer? Sagazes como as serpentes. Nós precisamos, às vezes, usar a nossa inteligência, de estar no lugar certo, escondidinha, para daí aparecer, para acontecer. Não o veneno das serpentes, né? Mas a sagacidade, a esperteza. Então, realmente, ali no mundo judaico, as serpentes eram vistas como espertas, inteligentes, digamos assim. Deus havia criado esse animal, foi parte da criação. Mas aí, o que a cobra pergunta para a mulher? Vocês lembram como é que ela pergunta? É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Aí eu já vejo veneno escorrendo, aquilo que a gente falou. Aí aquela, como é que é a fofoca quando começa, né? É verdade? E aí dá aquela distorcida geral, né? Não era isso que Deus tinha dito. Mas a cobra, usando da sua esperteza, daquela cutucada, né? Ah, então vocês estão aqui e não podem comer nada. Bem venenosa. Aí a mulher responde para a cobra: não. Nós podemos, ela vai dizer aqui, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer essa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Então a mulher que argumenta com a cobra. Ela vai dizer: não é bem assim. Mas diante da esperteza da cobra, da sagacidade da cobra, ela vai enrolar a mulher, né? Inclusive a cobra enrola, né? Ela vai enrolar a mulher, porque daí ela vai dizer: vocês não morrerão coisa nenhuma. Poder continuar aquela história da fofoca. Isso não vai ser assim. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem da fruta, da árvore, dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Conhecerão o bem e o mal. Mas a mulher ficou curiosa. Né? O que a mulher vai responder? Ela viu que a árvore era bonita, que as frutas eram boas e pensou: como seria bom ter um entendimento. Como seria bom, né? Ser como Deus. Nós não gostaríamos de ser como Deus também. Bastante compromisso, é verdade. Mas bem que a gente tenta sempre, né? Enfim. A mulher apanhou a fruta, comeu, deu ao marido, que comeu também. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Se envergonharam. E aí, o nosso texto termina dizendo que eles fizeram tangas com flores. Aqui termina o nosso texto. A riqueza desse texto, né? Nós temos ali a mulher como personagem, a cobra, e o homem aparece então mais como um coadjuvante, que está do ladinho ali, mas ele também come da fruta. Ele está no começo, aparecendo um pouco mais.
corrigido, cobrado de não ser tão curioso, né? Nós já fomos educados de uma forma mais... Hoje em dia a gente aprendeu que a curiosidade é uma forma de aprender, que a curiosidade é muito saudável, porque a curiosidade faz com que a gente pergunte, com que a gente aprenda mais. Então, eu hoje também trabalho em escola, né? É muito bom as crianças curiosas. Eu dou aula de ensino religioso. É óbvio que para mim os melhores alunos são aqueles bem curiosos, que fazem muitas perguntas sobre a religiosidade. Aqueles que estão lá desinteressados, né? Que não têm curiosidade, eles não fazem a aula render. Então a curiosidade tem um lado bom também. Buscar entendimento. Buscar como seria bom ter entendimento. Vamos pensar numa realidade de uma sociedade patriarcal, onde buscar conhecimento pertencia apenas aos homens. O mundo público era só dos homens. As mulheres ficavam apenas no mundo privado. Não podiam estudar, não podiam trabalhar fora. Elas ficavam só naquele mundo ali onde elas tinham nascido, crescido, eram preparadas para ser mães e cuidar dos homens ali. Então, pensar como seria bom ter entendimento. É um pensamento razoável, a gente compreende. Nessa perspectiva, esse texto que foi já dito lá na introdução, foi usado muito tempo, muitas vezes, como um texto opressor, ele colocou a mulher como a porta de entrada do pecado no mundo. E isso nós sabemos que não é. Nós sabemos, eu sou mulher, poderia ser suspeito dizer, mas os homens teólogos que estudam também sabem que não é. No texto da criação aparece Adão e Eva. Adão é ser humano em hebraico. Eva é vida. Então Deus cria Adão, cria o ser humano. Para que o ser humano não esteja sozinho, a companheira do ser humano, a companhia, o que se encaixa nele, é a vida. Então Eva é chamada vida, porque é da onde se gera a vida. Então o homem é quem gera a vida. A mulher, o ser humano e a vida. Traduzidos como Adão e Eva, traduzidos depois apenas como homem. No português a gente usa muito o homem para falar do ser humano, né? Então hoje em dia a gente até busca mais uma linguagem inclusiva, por isso é melhor dizer ser humano, né? Mas nós vamos ler em muitas bíblias passagens que são de Adão traduzidas como homem, que seria ser humano, né? Então a gente precisa, às vezes, não, no português o homem equivale ao mulher, sim, mas nem sempre a nossa cabeça faz essa ligação, né? Então a gente está aqui para refletir o texto. E esse texto, primeiro então, vamos guardar. Primeira tarefa, cuidar, cultivar, preservar a tarefa do ser humano, da humanidade. Segundo, a gente ter entendimento é bom, mas a gente precisa respeitar limites. E isso é uma coisa bem difícil para o ser humano. Isso a gente também já vê nas crianças, vê nos adultos. Se disser não mexe ali, aí dá uma curiosidade de mexer, né? E a gente tem dificuldade com os limites. Inclusive na cultura brasileira isso é muito forte, porque a gente até fala do jeitinho brasileiro, que às vezes é justamente para não aceitar o limite a gente dá um jeitinho, né? Mas se é para ser assim, vamos fazer assim também. Às vezes respeitar uma regra. E aí entra aquilo que eu acredito que seja o tema deste nosso culto. São as tentações da vida. Nós somos tentados todos os dias. Vamos pensar mais uma vez, vou conversar com vocês. O que são tentações que a gente enfrenta no dia a dia? Vocês pensam alguma assim? Vem alguma na cabeça? Eu vou dizer uma, né? Não é uma grande tentação que todo mundo tem, todo mundo carrega? É uma tentação em vários sentidos. Por quê? Aqui a gente tem tudo, né? Agora que a gente entra, a gente pesquisa, a gente lê, a gente procura, mas também é um acesso tão rápido às redes sociais que hoje em dia as pessoas falam sem pensar, colocam coisas que nem sempre são verdades. É tão fácil não falar quando eu preciso olhar na cara da pessoa, né? Às vezes as pessoas se escondem através de, criam ali, como é que se diz, perfis que são falsos. Outra coisa, a gente recebe aqui uma notícia que passa adiante, nem sempre a gente vai ser verdadeira, gente. Né? As famosas fake news que ganharam ali, então, são muitas. Comprar, porque uma outra tentação que a gente tem, né, que é o consumo, é só clicar.
enviaram todos os slides, eu tinha. Então a gente usa para trabalhar, mas a gente precisa pôr limites. Porque é ruim quando a gente quer conversar em casa com alguém lá, não é? Aí é hora do chimarrão e tem alguém atrás do celular. Então o limite é importante. Né? E aqui só um exemplo, porque é o consumo. Vamos pensar outra coisa que a gente é tentado. Tem alguma outra coisa para pensar? Não tem resposta errada nisso, pode falar. A televisão, a comida, gente, é muito tentado com a comida, né? Pode ser a televisão que a gente está sempre ligado, que a gente olha, mas a comida, eu fico pensando assim, hoje em dia é tão fácil acesso à comida também. Tu vai ali no mercado, tem as coisas mais gostosas na padaria e é quase um vício, as pessoas estão, né? E às vezes é difícil a gente comer o que é mais saudável, parece que aquilo que é mais gostoso é o que não é saudável, né? Então a comida é uma tentação. Mas a gente também tem muitas outras tentações na vida, né? Eu já falei em outros momentos na oração, a gente também é tentado a pensar que a gente é melhor que os outros. Preconceito, assim, que a gente cria conceitos, né? Isso é uma tentação bem forte, que está no ser humano, quase como da nossa essência, né? Porque este é o pecado original. Se vocês, na hora que eu fiz a leitura, eu até tentei dar uma pausada, né? Que comer daquela árvore era querer ser igual a Deus. Era querer ter o conhecimento do bem e do mal. Esse é o pecado original. Querer ser igual a Deus. Querer estar acima dos outros. Querer ser mais que os outros. Isso também é importante dizer. Durante muito tempo se colocou o pecado original relacionado, ligado à sexualidade. Não é. Ali aparece que eles estavam nus e seus olhos se abriram, mas a gente pode até ler, interpretar, estudar, porque também eles começaram a ver coisas que eles não viam. A nudez do ser humano está exposto, que é limitado, que é frágil, né? Mas durante muito tempo se usou isso, então o pecado original da sexualidade. Não, o pecado original é querer ser Deus. Querer estar no lugar de Deus. Esta é a maior de todas as tentações. E nós somos tentados todos os dias, porque todos os dias fazemos escolhas, tomamos decisões, agimos, pensamos. E é no dia a dia que nós precisamos resistir às tentações. E como resistimos às tentações? Como? Aí vem a dica do nosso texto do Evangelho para esse domingo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, os versículos 1 a 11, que é a tentação de Jesus. Vamos ver como Jesus resistiu às tentações. 4, 1 a 11, eu leio. Então o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Essa tentação de Jesus está 40 dias, 40 noites. 40 é sempre um número simbólico usado na Bíblia, né? Tanto que 40 é a quaresma que a gente fala.
mas é esse número cabalístico, de simbologia muito forte, por causa da quarentena das mulheres, né? E aqui aparece em outros textos. Jesus está muito tempo sem comer e sem beber, com muita fome. É tentado a parar seu jejum e transformar pedras em pão. Quando então ele responde que não só de todo o ser humano, mas de toda a palavra que vem de Deus. Jesus é tentado a testar Deus. Mas o próprio Deus, o Filho de Deus, te joga aí que os anjos vão te pegar, né? Seria aquilo que a gente diz, Deus cuida de nós, mas nem por isso eu posso pegar meu carro e andar 200 por hora contra o muro, que Deus vai me salvar? Não, eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que cuidar também da minha vida, né? Então Jesus vai dizer, não ponha o Senhor seu Deus à prova. E depois, Jesus também é tentado. Todos os reinos podem ser teus. Tu pode ser o maior. E Jesus diz, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E eu diria que Eva e Adão e Eva, o homem e a mulher, o ser humano, a vida humana, caiu na tentação porque olhou apenas para si mesmo. Porque esqueceu de olhar para Deus. Jesus resistiu porque olhou para Deus. Se manteve firme e focado olhando para Deus. Quando nós olhamos apenas para nós mesmos, pensamos apenas nos nossos desejos, nós somos limitados, nós caímos na tentação. A nossa força está em Deus. É Deus que pode nos fortalecer na fé e na esperança. Portanto, vamos manter nossos olhos firmes em Deus. Deus revelado a nós em Jesus Cristo. Um Deus que nos mostrou o caminho da vida e do amor, o caminho do cuidado, de cuidar uns dos outros, de cuidar da criação. Que nessa quaresma, esse tempo de preparação da Páscoa, especialmente, possamos nos manter firmes com o nosso olhar para Deus. E assim, também, dia a dia, momento a momento, vencer as tentações. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos cantar? Antes de confessar nossa fé com as palavras do credo, né? Nos colocamos de pé, todos juntos, já vamos nos preparando e depois nós vamos cantar. Quando nós confessamos a nossa fé, nós também nos unimos com tantas outras comunidades que estão celebrando o culto, né? Nos irmanamos com comunidades da nossa ISMB, com outras comunidades cristãs, porque aqui nós vamos dizer aquilo que nós acreditamos. O credo apostólico, ele é um resumo da nossa fé, né? Daquilo que nós cremos, do Trino Deus que vem a nós como Criador, como Salvador, como Consolador. Confessamos, pois, a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Forte tu és, eu
Informo que o culto da semana passada contou com a presença de 38 pessoas e a oferta foi de R$ 244, que foi destinada para a nossa comunidade. Como vocês sabem, a gente está com a campanha específica para a reforma do telhado. E essa oferta pode ser deixada no envelope vermelho que tem sobre os bancos. Também na semana passada a gente iniciou uma ação entre amigos que também o objetivo é arrecadar fundos para a gente construir nosso telhado. Hoje, quem quiser ver, os prêmios estão todos ali no banco, né? E quem ainda não pegou as carteirinhas pode pegar no final do culto com a Adriana. E quem não vai vender, por favor, contribua aí, que a gente precisa levantar uma boa grana para conseguir. Também lembro, né, que todas as terças e quartas-feiras a gente tem os grupos de células, né, que quem ainda não participa e gostaria de participar, pode falar com algum dos integrantes que hoje está aqui. Eu, o Ronaldo, a Adriana, a Neuza, o Negrune, a Carla, mais. É só falar. O grupo meu, que é de quarta, é online, vai permanecer online, porque a gente tem pessoas que não moram no Rio Grande do Sul, que participam. Os outros são os 2 presenciais e os outros 2 são presenciais. É bem bom participar, ajuda bastante, a gente discute o que foi falado no grupo, a gente compartilha, então quem não participa, se anima. Teremos nos dias 25 e 26 de março o encontrão de 2023 em Ivoti. As inscrições já estão abertas. Quem se inscrever até o dia 28 de fevereiro, que já está nessa semana, acho que 4, né? Terça? Terça, é R$35. As inscrições feitas a partir do dia 1º de março até o dia 22 de março, o valor é R$50, passa a ser R$50, e as inscrições no dia é R$60. Então, faça as suas inscrições. Também o deslocamento, quem for daí, quem quer carona, quem pode dar carona, aí conversa com o Negrune. No próximo culto, dia 4, teremos a Noite das Pizzas. Não tem culto, só mexer as pizzas. Já entendi coisa. Vai ser só daí a Noite das Pizzas. É com a Ingrid, quem quer encomendar, né? A partir de que horas? Às 18. Às 18 horas, daí a pizza vai estar pronta, daí assa em casa, não vai estar congelada. Daí, o que restante vai continuar vendendo congelado. Né? E os sabores são frango e calabresa, R$35 cada. Também, né, eu misturei as coisas, mas sempre no primeiro culto do mês, que vai ser o próximo, teremos no final do culto uma cantina de venda de deliciosos quitutes, com um objetivo também direto para arrecadar do telhado. E você pode nos ajudar doando alguma delícia. Se quiser participar, conversa com a Adriana. Então, no próximo domingo, a gente vai ter venda, ainda não sei por quê. Mas no próximo domingo tem? Sim. Acho que as pizzas no sábado. Já, domingo de manhã tem culto, sim. É que 4 é sábado. E é comigo esse? Não, Douglas. Não, eu tenho um compromisso. Eu vou estar em 3 de maio na aposentadoria do colega nosso, lá em 3 de maio. É o último culto, né? Então. O próximo culto, que será no dia 5 de março. Tá em Goiânia. E quem traz a palavra é o teólogo Joab Max. Tá aqui, não esperou. Não esperei. Visitantes, nenhum, né? E aniversariante, estamos na listinha. Parabéns online. Algum outro aviso? Dia 1º, quarta-feira, então, as senhoras da Ásia se apresentem, lá no Gratão, e a Renate, né, foi ontem? Ontem. Transmita nosso abraço para ela.
Sim, a oferta esse domingo vai para a Comunidade da Redenção de Novo Hamburgo. lembrar pessoas por quem nós queremos pedir ou agradecer. Nós temos pessoas que nós gostaríamos de incluir? Pelo parte da linha, pelo parto da Aline e o seu bebê Charles. Ai, Charles é seu bebê. Charles é seu bebê. E pela Maria, que é a esposa do pastor Charles, entende? Acho que a Eleonora também está se recuperando, está se sentindo fraca, né? Pela dela. A Beth Friedrich também. Vou anotar, já foi bastante. Então, primeiro que vocês pediram pelo parto da Aline e o Charles é o bebê. Pela saúde da Maria. Eleonora. Eleonora e Eleonora. Pela Beth Friedrich. Beth Friedrich. E pelo filho da Beth Friedrich, que é o Sandro, que também está com projeção. As pessoas podem participar. Vamos nos aproximar de Deus e falar com Deus em oração. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor da nossa vida. Te agradecemos por tudo que temos recebido. Graças por Tua palavra. Palavra esta que quer iluminar nossas mentes e corações. Quer nos ajudar a colocar sementes do Teu reino entre nós. Graças a Deus por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Teu amor. Nossa gratidão também alcança aquelas pessoas que precisam. Por isso, como comunidade cristã, intercedemos por aqueles que ainda carecem mais neste momento do Teu cuidado. Te pedimos, esteja com a Aline, com sua família, mas especialmente com a Aline nesse momento final da gestação, quando o parto se aproxima. Que ela e o pequenino Charles tenham uma boa hora. Te pedimos pela saúde da Marli, pela saúde da Eleonora, pela saúde também da Beth Friedrich e seu filho Santo. Que Tu possas estar com todas estas pessoas neste momento em que se sentem mais frágeis, em que precisam ainda mais do Teu amor
e da certeza da tua presença em suas vidas. Cuida, ó Deus, de cada um e cada uma de nós. Esteja com nossos familiares, esteja com todos aqueles que não podem estar aqui hoje. Mas também nos ajuda, ó Deus, a sermos comunidade de Jesus Cristo neste mundo, colocando sinais da tua presença. Olha por nossas autoridades, sejam autoridades da nossa igreja, sejam autoridades dos nossos governos. Te pedimos pela paz no mundo inteiro. E assim como oramos pelas pessoas enfermas, te pedimos por famílias enlutadas. Que em todas estas situações, tu, através do teu Santo Espírito, seja consolo e ânimo. E tudo mais o que queremos te pedir e te agradecer, colocamos na oração que Jesus nos ensinou, quando juntos dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, e se nós chegamos aqui com a bênção e a proteção de Deus, nós também queremos voltar, retornar na certeza de que Deus vai conosco, que Ele nos acompanha, que Ele nos guia, nos ilumina e nos abençoa. Por isso nos colocamos sob a bênção de Deus, e num gesto de quem acolhe, nós queremos estender as nossas mãos para receber a bênção de Deus. Que Deus, o Senhor da nossa vida, venha sobre nós, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sobre nós estenda a sua mão, reflita a sua face, ilumine os nossos caminhos, nos fortaleça e nos guarde com os seus anjos. Assim nos abençoe e nos proteja no nosso Deus. Em nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz e servimos a Deus com alegria. Dizemos juntos: damos graças a Deus? Damos graças a Deus. E agora nós vamos cantar uma bênção, que é o nosso último hino, também levando conosco essa bênção de Deus. Né? Quem precisar sentar pode sentar, e quem quiser ficar de pé pode ficar. Nos colocamos cantando a bênção.